Olha, Tá boa encantado, hein? noite. Tá encantado. Vamos. A gente vai reiniciar de novo o vídeo, porque a gente começou, a gente escolheu uma Uma música, música e tocamos. Foi um vacilo meu. tocamos ela quase inteira, E aí geralmente acabam. e aí, Picot... desculpa, não sei, né? A gente recebeu o aviso aqui que nosso vídeo foi interrompido. Então a gente vai esperar de novo todo mundo entrar. A primeira parte a gente nem conseguiu gravar. É, Nossa, tá ruim. Que doideira, né? Nossa, muito forte isso, mas a gente vai Forte. voltar. A gente vai esperar o Igor entrar de novo e aí a Big gente Eyes. reinicia. Big Eyes. Ah, ele já entrou. Já tá aí. Tem que rir, né? Que doideira Pô, isso. Que doideira. Nem vou pedir, ô Igor, nem vou pedir pra você contar tudo de não, novo, não. né? Porque Já que maluco, que maluco, mas vai rolar, vai vai rolar. rolar. Porque deu um Foi problema. por causa da... Por causa da música, A música. a gente recebeu um aviso assim, seu vídeo foi interrompido. Aí simplesmente fechou o vídeo e não deu nem para salvar. Mas enfim, tá lá, né? Tudo Coisas que bem. estão. Direitos autorais, né? Sei Direitos lá. autorais. Grande coisa. Não. É a Mas aí. terceira live. Hã? Já é minha terceira live com Não, ele. a gente tá. A gente vai fazer uma série de lives. Igor fez Você o Igor. A gente fazer vai uns 10 minutos. e a gente vai picotando e embora, a gente chega lá. É a terceira. Que louco, né? Mas assim, aí você estava falando, então a gente vai pular essa primeira Isso. parte. Você estava falando que você entrou no design gráfico, né? Aí, vamos partir daí. Você foi para Salvador para estudar. Mas ele fala uma coisa também de. Eu acho que é interessante. Hum, Ele viajava com o pai, e nessa assim, circulação com várias cidades do interior da Bahia, né? É isso? E teve contato com várias cenas de experiências de experiência de brincar na brincar, rua, né? né? De brincar, de cerceamento da brincadeira também, etc, etc. E aí ele fala da formação, né, em Fizemos um design, resumo em um minuto, né? design, e depois aí ele vai para arquitetura, né? Isso, isso. É, e, e aí tem isso, né? Do que é que. Acho que quando a gente chega nesse momento do trabalho final, no curso de arquitetura principalmente, tem muito dessa questão do que incomoda você na cidade, né? Uhum. Quando você vai. Sobretudo quando você está passando da cidade. Tem muito direto para quem faz arquitetura, né? Não sei como são nas outras faculdades, mas aqui na UFBA não existe um perfil, né, de estudante. Uhum. Então, e também desde a saída do curso de design tinha que questionar com a questão da cidade. Uhum. E aí quando a gente vem do interior, eu não sei exatamente se vocês... Camila, eu sei que é de Vitória. É. Mas quando a gente vem do interior, tem muita relação do estar na rua. E a gente estava conversando aqui no sábado que é uma vivência mesmo, não é nada programado, Uhum. uma questão de entrar na rua tá, e aquilo ser uma parte do dia que não é tudo bem para sua casa para sentar e conversar e os que passam ficam e você fala dos vizinhos que Uhum. passam, né? Tem fome, né? Ah, Olha quem quer aparecer na live aqui tem uma também. gata querendo aparecer. Essa é a rua. Ó, Ela pulou nas suas costas. Pulou, ela escalou minhas costas. Mas aí você estava falando dos vizinhos, quando você falou mais cedo na coisa do controle, né? Eu lembrei justamente dos vizinhos. Tem o controle dos pais e tem o controle de toda uma vizinhança, né? Que faz essa rede de controle e de apoio, né? De apoio às crianças que brincam na rua, né?
de De cuidado, não cuidado, tem... é. A família do meu pai, né, que eu morava nessa época, e quando eu morei em Miguel, eu morava na casa do lado dos avós, Uhum. avós paternos. E uma família muito grande, meus avós tiveram 14 filhos. E aí minha infância foi convivendo com esses 40 netos, né, Nossa. 40 primos. E de gerações diferentes, enquanto tinham tios do pai que tinham 15 anos, tinha netos já de 5, 6 Uhum, anos, uhum, né? E, e aí essa convivência vai desse cuidado que Camila estava falando, cuidado e controle, uhum. né? É importante a gente não coisa, né? Cuidado e controle entre os parentes, entre os vizinhos, de um primo com o outro, irmão. E que tem relação também, principalmente com os conflitos o tempo todo, né? É. Que a criança vive. Sim. Sábado teve essa provocação, né? Que foi o motivo da live. Eu tava lembrando dela, mas acho melhor a gente nem É. perguntar de tratar, Não, eu né? ia falar, não, porque você mencionou na nossa conversa no sábado sobre que você não trabalhou com a questão, ou não se preocupou, não sei se foi isso que você falou, mas a ideia da escola, né? Que você queria não falar da escola, né? Como espaço da infância, né? Ou da criança, o que seja. Aí você se remete a outros espaços. Fala um pouco disso, fala um pouco dessa transição ou não transição, né? Se é que ela é uma E não transição, é, né? que não é necessariamente não falar da escola, mas é falar de outros espaços de aprendizado. Uhum. Porque quando a gente fala de criança, é, sábado, né? Quando é espaço para criança, você precisa projetar para criança, ou você faz uma escola, ou você faz um parque, ou você faz uma praça, um lugar Uhum. é muito mais no sentido de que esses conflitos eles aparecem sobretudo naquele lugar que está para além da escola, tem conflito. Naquele lugar que está além, só porque cortou um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi Eu, direito. cortou. Esses conflitos, essas experiências, essas trocas vão aparecer nos lugares que estão para além de um lugar específico para a criança, é isso que você está dizendo, né? Programado para aquele Programado uso, para né? E aí, aquilo, é. por isso que a rua é um espaço muito importante nesse sentido, né? Não estou falando só para mim, para vários autores que vão, sobretudo no urbanismo, tem autores que vão trabalhar com essa questão de entender o conflito, problematizar a educação e a pedagogia na escola, Sim. mas me interessa muito mais esse conflito na rua e entendendo, vindo do interior, por isso que é importante colocar isso, né? Vindo do interior. Esse conflito ele tá pouco, ele não é. Quando eu comecei a estudar aqui em Salvador, favela, né? Era o lugar onde eu achava que eu ia encontrar essas crianças brincando na rua. E eu fui justamente para Calabá, que é um lugar que também e foi uma casa, na verdade, né? Mas é que para mim o Calabá era um lugar que dessa criança na cidade, porque é um conflito urbano mesmo, né? De uma favela. Tem uma coisa assim, que é para quem não conhece Salvador, né, que está assistindo, que vai assistir depois, Gil, acho que não conhece esse bairro, para situar, né, que o Calabar, Não conheço. ele é uma favela, né, entre dois bairros, entre uma região super rica, assim, porque Salvador tem uma coisa interessante, que as coisas estão incrustadas, né? Os tipos de ocupação diferentes, essa ocupação mais popular de habitação precária, às vezes, né? Está incrustado dentro de bairros riquíssimos, né? E o Calabar é uma coisa dessa, assim. É uma situação dessa, né, Igor? Acho que a gente falando bem simplista mesmo, né? Sobre a ideia do Calabar.
E que é curioso, né? É bem curioso essa coincidência do lugar de pesquisa do seu TCC e da minha dissertação de mestrado ser ali, porque é uma outra realidade muito próxima da realidade da própria universidade, dos estudantes, né? Eu morava perto do Calabar, mas morava no Calabar, e acaba que ele pode ser um corta-caminho, né, da Sabino Silva, do Apipema lá para a UFBA, então ele tem esse lugar do entre, para lembrar até da Milene, da conversa que a gente fez com ela, tem esse lugar, né? E aí como é que... Do carnaval. Do carnaval, também, verdade, ele fica na beira do carnaval, boca do carnaval. Isso me lembra também, foi feito um documentário há uns 5 anos atrás aqui em Vitória, que na verdade não é de Vitória, é de um bairro próximo, bairro não, é de uma cidade próxima, não sei se é Cariacica ou Vila Velha, onde é uma região que tem vários containers, né? Então ali ficam praticamente eles sem utilização. Então é um espaço, vamos dizer assim, ocioso, e que os jovens do lugar ocuparam esse território e criaram toda uma dinâmica de brincadeiras ali entre eles, e ficou. Eu não lembro agora o nome do documentário, depois até posso lembrar, mas e que fala um pouco dessa coisa da territorialização do brincar, né? Você se utilizar, criar um novo significado para aquele lugar, né? Mas aí, quando você pesquisou o Calabar, você encontrou essas brincadeiras na rua, né? Ou não? Como é que... Então, o Calabar, justamente que eu falei do carnaval, por acaso, uma vez eu estava voltando do carnaval com uma amiga, assim, e era madrugada, 3 da manhã, saindo da festa, e aí tem uma passagem que você consegue ir pela lateral do Calabar, assim, e que, enfim, você sai numa outra avenida maior e consegue voltar para casa, andando e tal. Aí, voltando às 3 da manhã, fez o caminho errado, a gente entrou no Calabar. Manhã. E a minha amiga falando, e você sabe o que tá acontecendo? E aí, às 3 da manhã, eu lembro as cenas que me vem à cabeça, né, dessa passagem, crianças no meio da rua brincando, às 3 da manhã, no meio do carnaval. Uau! E aí, eu me veio essa memória, né? Eu falei, não, se eu tô aqui em Salvador, crianças brincando, e eu já constatei isso, uma constatação bem heurística, brincando da cidade que eu moro, né? Desse lado da cidade que eu moro, eu vou voltar no Calabar para encontrar aquelas crianças do carnaval às 3 da manhã. Se elas estão lá às 3 da manhã, elas vão estar durante o dia. E é engraçado, ao mesmo tempo, vai pro Berro, o Jardim Apipema. E eu encontrei essa dificuldade nos dois, não só a dificuldade, eu encontrei a dificuldade e a facilidade, né? Porque foi a discussão do sábado, né? A gente romantiza quando vai trabalhar com criança. Acho que esse é o perigo de trabalhar com qualquer tema. Com certeza. Algumas são mais sutis e é fácil você cair nesse lugar, né? Da infância, do doce, né? Esse olhar mais inocente mesmo, de profissional, de arquiteto, sobretudo, de achar que eu ia encontrar essas crianças brincando na rua e na maioria das vezes eu encontrava crianças tocando no celular, sabe? Olha só. E interpelar, querer conversar com ela, ela não queria saber da conversa, ela queria brincar no celular, esse tipo de coisa. Mas os conflitos apareciam o tempo todo. Eu tô chamando de conflitos são brincadeiras também, né? Eles apareciam o tempo todo, nas conversas, com os adultos, sobretudo, com as crianças na escola. Eu tive que ir para uma escola para conversar com essas crianças, para entender o que era essa dinâmica do bairro. E aí eu comecei a procurar os adultos para perguntar da infância, das memórias. Para mim isso era importante também. E foi uma constatação difícil, por exemplo, de tentar construir uma rede. Eu fui na minha cabeça, né, de arquiteto, já com a rede, eu ia tentar construir. E Camila ia me indicar a prima dela, que fica não sei aonde, tentar fotografar esses espaços, entender a transformação desses espaços também. E aí que eu me deparei com uma rede totalmente errada, porque eu estava
tinha uma facção e tal, e que as pessoas já não moravam mais ali por causa das facções, É. já morrido, os parentes já tinham morrido. Bah. E, enfim, é uma realidade que é outra. Não imagina que vai deparar com isso. Uhum. E aí, também de que nos comentários eu não ia encontrar essas brincadeiras, eu encontrei muito. Eu encontrei muitos relatos de pessoas que falavam eu não podia brincar na rua quando eu era criança, mas a porta da feirinha de tanga e ficava vendendo a R$ 1, Olha só. 10 centavos para as pessoas que passavam e para as outras crianças que passavam, que eram as crianças do Calabás. Sim. Então, tem esse duplo jogo o tempo todo. E o que é interessante de trabalhar com a criança é isso, é que você não está no lugar só, você está no limiar, isso que você falou da conversa com Milene, que eu imagino que tenha sido nesse sentido, né? Sempre está no limiar, sempre está num lugar polarizado, nunca é isso ou aquilo, é sempre o duplo jogo, o entre, que está incorporado mesmo, né? Sim. E aí Peraí, rapidinho. Quando você fala, só para eu entender, essa ideia de o conflito também como uma brincadeira, explica para mim, eu não, como é que você está vendo esse conflito como brincadeira, né? Sim. Isso que escreveu um livro em 1938 chamado Huizinga. Huizinga. E o Huizinga ele escreve um livro chamado Homoludo. Ah, sim. E ele defende esse lugar do homem como brincante. E o brincante para ele é diferente porque na nossa língua o brincar ela é diferente do jogar, por exemplo, né? Tem palavra para isso. Tá. E nas línguas europeias não, sempre é uma palavra só para designar as duas coisas. E aí o Huizinga vai falar que o jogo ele é composto de um tempo, de um espaço e de uma relação, né? Então você precisa, você não, claro que existe o jogo, tem vários tipos de jogo, ele vai complexar isso, né? O jogo sério, ele ressalta muito essa questão. O jogo é uma atividade séria, é uma atividade formadora. Existiu no tempo diferentes formas de jogar, né? Diferentes noções de jogo. E como a sociedade moderna vai fazendo isso de uma forma mais deturpada, né? Sobretudo na educação, numa forma de controlar os corpos. Então isso vira lazer, isso vira controle também. Sim. Mas fala disso, assim, de que o jogo ele é um espaço de conflito. Ele necessita de um espaço. Sim. E isso Maravilha. também. Ótimo. Uhum. Não é tratar pedra, não é tratar... Sim, claro. No entre coisa. E isso tem a ver com esse momento em que você partilha dessa experiência, e voltando para a coisa da brincadeira, você partilha essa experiência, você tem que o tempo todo exercitar o contato com o outro, tal, como você vai mediar esses conflitos, né? Sim. A gente não é evitar o conflito, nem é pacificar o conflito, é mediar. Então, a brincadeira tem muito esse sentido de mediação. E aí, é o jogo, É o né? jogo, Aí, o que eu ia falar, assim, de repente tem um pouco a ver com isso, você pensar que... Tô pensando assim, essa maneira de encarar esse lugar da pesquisa, né? Encarar o tema que você está pesquisando. O objeto não. Encarar o tema que você está pesquisando. Sujeito, né? E aí você pensar, tipo, você foi esperando uma situação que não era exatamente o que você queria, mas ao mesmo tempo você estava disponível, estava disposto, entrou no jogo para poder fazer outro tipo de pesquisa, né? Essa postura que a gente pode ter como pesquisador, mas como qualquer coisa na vida, né? De encarar essas outras possibilidades de abertura e de acontecimento e trabalhar em cima delas, né?
como que a gente está tentando fazer hoje, assim, né? A gente já está na terceira live, então a gente está tentando mexer de uma outra maneira para poder realmente fazer alguma coisa, né? Não que Sim, seja a melhor, o certo ou errado, sim. mas é alguma coisa que Uma existe, uma tentativa, né? tentativa, né? Tentativa. Isso é legal de ressaltar também, né? Tentativa e o erro, né? Isso, sempre. Isso o tempo inteiro. Mas, Mas o que eu ia falar, não, o que eu ia falar do, desculpa, interrompi. não, pode falar. Mas o que eu ia falar da live de sábado, que deu erro por causa da gente tentar não falar dessas coisas. Esse aqui, ó, não sei se dá pra ver. Um Tá matador. Um aparecendo. matador. É do Vander Piroli, ele é um brasileiro. E aí ele fala é uma historinha, não sei se vai dar pra ver e tal, mas é uma historinha é um livro infantil, né, umas crianças que brincam no interior, numa É um cidade. livro infantil que tem o título de O Um Matador, né? matador. Sim. Punk. É muito bom. E ele, e que são as crianças. E aí tem um personagem que é um menino que todos os amigos dele da rua conseguem matar os pardais com o Badok, né? Não consegue, ele fica indignado com isso, fica treinando, e os amigos ficam zoando ele e tal. Até que um dia ele tá treinando no quintal e aí ele consegue atirar no pardal e derruba o pardal do telhado. E aí ele vai pegar o pardal como um troféu, né, para mostrar para os amigos, mas quando ele vai ver, o pardal ainda tá vivo, Ai, mas ele tá morrendo e piando. E aí ele pega o pardal e ele tem que jogar o pardal no. Ele joga o pardal para terminar o pardal. Ganhei novamente, joguei tudo. E o pardal caiu de vez e né, aham. não piou mais. E não piou mais. Aliás, piou sim e continua piando dentro de mim até hoje. Massa. Nossa, Massa. Grande. Uau. Ah, gente. Lindo. que lindo. Lindo. E eu tinha indicado essa live, eles sabem, mas Camila eles pedem uma indicação de um livro, eu tinha indicado esse aqui, que vai muito mais nesse Cadê? Peraí que não não, apareceu direito, não. Mostra de novo a capa. Ou é? Fique longe da água, Shirley. É, isso aí. Ui, que peraí. É o outro gato querendo aparecer na live. é uma menina que vai pra praia com os pais e os pais ficam sentados na areia o tempo todo e eles ficam o tempo todo falando não vai ficar com Shirley, fica perto de Shirley, mas é sempre página dupla, assim, né? Um lado são os pais e do outro é Shirley em altas aventuras, Aham. gatas, navega os mares e tal, então é mais no sentido de tensionar essa questão da imaginação da criança. Mas eu acho que depois da sábado, eu fui buscar um matador, pensar isso mesmo, né? Esse lugar da criança que a gente falou no sábado, da criança ditadora, da criança selvagem, Sim, sim. da criança nadadora, da criança que nessa relação necessita de poder com o outro. Isso não é. Isso está para além da inocência, né? Tá para além desse lugar do adocicado, da criança docinha, fofa, e que a gente pode tensionar, pode pensar em outras infâncias que não são as infâncias, essas infâncias que são programadas, ou as Uhum. infâncias branca, são várias infâncias que a gente tá tentando lidar aí, que não é só uma, são Sim. várias. Sim. E aí, tô lembrando Eu, só, como Maravilha. referência de documentário e tudo, já que a gente está nesse momento, daquele território do brincar, né? Filme O documentário. que documentário é uma pesquisa riquíssima de vários tipos de infâncias e de brincadeiras nos diversos formatos. Assim, quem viu, vale a pena procurar para assistir. E aí tem uma pergunta aqui da Bel, você leu? Você conseguiu? Você viu aí? Eu passo rápido. Ela está perguntando se você usa da filosofia da capoeira em algum momento na pesquisa para tentar entender ou decifrar esse jogo brincadeira.
Não, Bel, eu não consegui me aproximar ainda. Acho que no sábado a gente conseguiu minimamente tentar falar desse percurso, né, de pesquisa mesmo, Sim. de partir do TFH, ir para a favela e tal, e depois entrar no campo da história. E aí no mestrado fiquei numa história mais na Europa, na França, em Londres, e aí veio o livro de Brasília, e agora é que eu estou conseguindo me aproximar dessa questão no Brasil. E foi justamente nesse sentido de uma trajetória, entender circunstâncias diferentes, né? São lugares e as criam relações diferentes com suas crianças, com seus, né? Se a gente for entender a própria como os indígenas, por exemplo, lidam com a criança, fala criança porque é o nossa forma de designar, né? Mas como os indígenas, no sentido de que a criança é filha de vários, toda a aldeia, isso com isso que a gente estava falando da vizinhança, né? Então todo mundo é pai, a criança é filha da comunidade. Aí tem toda uma relação do cuidado, da importância da criança, no sentido de entender que ele é um sujeito social, né? É diferente de como a gente entende que é um sujeito que vai alcançar um patamar. Que é um sujeito em formação, né, para chegar ao adulto ideal, o adulto ideal mesmo, modelo, né? Um modelo de sociedade. Modelo de futuro a seguir, né? Mas o que eu quero falar em relação à capoeira é que agora é que eu estou conseguindo me aproximar dessas relações no Brasil e, sobretudo, em Salvador. Quando eu tentei a pesquisa do doutorado aqui no PPGAU, eu não tinha Salvador como objeto de... Eu vou falar de objeto mesmo, né? Eu não tinha Salvador. A gente fica bem implicando aqui um com o outro. Eu não tinha Salvador como objeto de estudo, mas eu fui estudar Brasília, São Paulo e Rio a partir de alguns objetos, né? Objetos narrativos que relacionam criança e cidade e tal. Estou há 2 anos pesquisando. E nessas narrativas, a criança ela é enxergada muito nesse sentido. Elas estão relacionadas com políticas governamentais. Então, tem muito essa coisa do controle dos corpos, do formação do sujeito. E aí, Salvador, para mim, eu estou tentando Salvador no sentido que é entender essas outras infâncias, do menino de rua, do menino menino no sentido como a gente chama o menino genérico. Sim. Dentro da cidade, do Pelourinho, antes de acontecerem as remoções. Nesse mesmo período, né? E aí essas infâncias como tentativa de tensionamento mesmo, do que é essa infância de um governo, nesses governos, sobretudo nesses governos ditatoriais mesmo, né? Do entre ditaduras no Brasil. Porque a gente trabalha historiográfico, a gente vê o que é essa projeção de infância que a gente está tendo hoje no Brasil. Não é só tem uma força muito grande nesse sentido do tradicionalismo, de investir na criança, e aí a gente volta para a criança. Então, que é preciso que a gente meta o dedo na ferida mesmo. Sim, porque é justamente esse governo, né, no caso, está falando aí, tem tratado a questão da infância, né, da criança ou do jovem, né, de um aspecto muito, como você disse, moralista, às vezes assexuado também, né? Muitas vezes assexuado, mas com a condição do sexo colocada em questão, quando se fala da mamadeira de piroca, do tal do kit gay, etc, etc, né? Sexualizado nesse sentido, né? Quando tenta denegrir não pode falar mais, quando tenta romper, né, com um discurso, né, dos governos passados que vinham tratando isso de uma maneira
como nunca Mas foi tratado, né? De uma forma como nunca foi tratado por governo algum, né? A gente pode ter inúmeras críticas aos governos passados, mas isso aconteceu. E há hoje aí sim, uma infantilização dessa criança, né? Uma, essa é a palavra. né? A Essa, né? palavra é essa. É uma tentativa de retomar um olhar infantilizado nas ações públicas para a criança, né? Voltadas para a criança. Né? E de. Se a gente for pensar, se a gente for pensar, inclusive agora, nesse momento de pandemia, né? Várias crianças sofrendo essa situação de ficar trancado em casa, uma Sim, educação como a gente está fazendo, isso, você só vê a pessoa enquadrada Aham, desse jeito. sim. Eu tenho uma amiga que o filhinho dela tá trancado em casa há 7 meses com ela. Volta tá aqui. E isso é a formação dessa criança. E várias, e se a gente for averiguar, são nesse sentido de que várias infâncias de vários padrões sociais, sim, né? São relações diferentes que a gente vai ter em Sim. relação. E aí, eu não sei se vocês viram a campanha que o governo lançou. qual? A campanha que o governo preparou para se falar de pandemia com as crianças, que era o vídeo da Damares. Vocês podem olhar no YouTube o vídeo da Damares promovendo um concurso de Ah, máscaras infantis. sim! E a máscara ganhadora foi aqui do Espírito É aqui do Santo, né? Espírito Santo. Que foi um gado. Que você vai, né? Ia conhecer a primeira dama, Tomar um café Tomar com um a primeira café e dama. tudo mais. E eu acho que isso que você está trazendo aí, acho que leva a gente para também uma outra discussão que a gente vai ter mais para frente, que é a questão do aborto, né? Da não sexualização e sexualização da criança, dessa criança que, quer dizer, não só ela, não é só essa criança, mas usando ela como exemplo, aqui no Espírito Santo, de São Mateus, né? Do norte do Espírito Santo, que é uma região onde, quer dizer, o Espírito Santo é um estado muito violento, né? No sentido tanto do infanticídio quanto o feminicídio, né? E a questão da menina de 10 anos que foi estuprada, e aí todo esse jogo político em cima, né? Todo esse jogo político desse governo, Pode, não pode, não pode. pode, é criança e não é criança para algumas coisas e não é criança. Quer dizer, acho que tem essa discussão, acho que a tua fala aí também traz para nós pensarmos essa coisa Do corpo da criança, corpo, né? É o uso do corpo, né? Eu acho que a gente até falou, né? A gente É o território, é o né? território. Querer dominar o corpo da criança, assim como domina o corpos de outras faixas etárias também, né? Por outros aspectos, mas é uma tentativa constante da dominação, assim. E aí falando. Mas que é legal porque o bom de trabalhar com criança nesse sentido é que é um sujeito que sempre escapa, né? Que é? Como? Não. É um sujeito que sempre escapa dessa Sim, dominação. sim. Ele nunca tá nunca. E eu acho que entender ele como esse sujeito, né? Essa pessoa, esse corpo que sempre escapa, que sempre consegue, eu acho que é a maior riqueza, eu acho, de pensar a criança, é entender ela justamente como esse sujeito que escapa sempre, né? Sim. E aí, pensando assim, por exemplo, coisas a gente falou mais cedo dos espaços definidos, né, para criança, do parque e tal. De repente você olha nesses parquinhos que tem, que estão em praças, você vai olhar, as crianças às vezes brincam mais fora dos espaços delimitados para aquilo do que dentro, né? Usar o escorregador, em vez de escorregar, você subir pelo escorregador, você ficar em pé em cima do balanço, né? Ou então você usar o equipamento de exercício da terceira idade para imitar. Né? Assim, essa invenção, né? Para além de uma definição, né? De algo programado. Isso é muito rico, né? Isso é muito rico. O que eu ia perguntar antes de pensar? Fala dos parquinhos mesmo, porque se você olhar no... Tá tendo um delay? Um pouquinho, mas tá tranquilo.
Tem todos esses parquinhos, eu já falo parquinho porque eu já incorporei a ideia de que são parques, mesmo esses parques para idosos fazerem ginástica. Parquinhos, adorei. Ele já tem uma placa proibido para Sim, sim. para criança brincar. Aham. Mas aquilo tem cara Claro, né? Claro. Pô, negócio que gira, né? Não, super lúdico, é assim. querido. E aí a criança não pode brincar. As crianças vão lá vão ficar até fortinhas. Malhados. É brincar de outro jeito. E aí esse parque me lembrou que aí eu acho que você estudou o Aldo Van Eyck, Que isso? que é o arquiteto holandês, né? O Van Eyck é. Van Eyck, conta um pouquinho, assim, porque tem a ver com isso, né? Os parquinhos. O Van Eyck é interessante porque está relacionado com a pós-guerra do que com as cidades europeias naquele momento. E aí foram projetados pelo Van Eyck mais de 700 parques públicos, que eram os playgrounds pela cidade. E antes disso, existia um mapeamento que era tentativa de mapear esses terrenos ociosos na cidade. E o que é mais importante, eu acho, nesse trabalho, é que muitos desses terrenos eram casas de judeus que foram expulsos durante essa experiência da guerra. Sim. E eram locais que eram considerados quase locais malditos, assim, amaldiçoados, né? Porque eram casas que foram demolidas. E nessa relação, né? Não eram espaços, não sei se a gente pode falar que são bem vistos Bem pela quistos, população. né? São espaços residuais, assim, às vezes até, né? E aí foram muitos desses lugares que viraram esses parques. E aí, se você for olhar o parque tem uma coisa quando ele vai explicar o parque, que é interessante. O Izinga, por exemplo, né, nessa brincadeira do jogo. E aí ele vai falar de que a criança na cidade, ela é um quantum de energia. E o quantum é aquela energia que faz o átomo liberar os prótons, os nêutrons, aquelas coisas que a gente estudou. Que fica fazendo aquele desenho assim. E aí ele fala isso, que a criança é um quantum de energia e que só é preciso que alguma coisa aconteça para que ela libere essa energia. Ele dá o exemplo da neve. Então, quando a neve cai, a cidade se enche de criança e elas vão fazer 1000 coisas naquele espaço. A gente não tem neve, né? Mas a gente pode associar isso a diversas coisas. Eu acho, por exemplo, que a nossa neve é a praia. Né? Boa. Eu tenho essa relação de memória de infância mesmo, de quando chovia na cidade, né? Então a gente ia do lado da casa, ou ia soltar barquinho na rua. Então é isso que ele fala desse quantum de energia quando essas pequenas coisas acontecem. Esses pequenos fenômenos acontecem. E aí os parques do Van Eyck são simples, são pedaços de arame, tons de terra. É sensacional. Que massa. Mini piscininhas, não tem nada demais, não é um dinossauro, não é um castelo. Um castelo. É uma castela, uma casinha. Ele defende esses espaços também para o adulto. Ele defende esses espaços para que seja um lugar que as crianças vão brincar, mas que também os adultos socializem enquanto as crianças. Porque também são espaços que pode brincar. Não tem essa se aqui pode, aqui não pode, né? Não tem necessariamente essa separação, né? Essa separação do que é da criança e o que é do adulto. O que é para brincar e o que é para se exercitar, né? O que pode... O que tem que ser usado assim ou tem que ser usado assado, né? Os equipamentos, né? Equipamento do adulto, da criança, né? Os equipamentos da cidade. Interessante isso. Mais uma curiosidade em relação a esse trabalho do Van Eyck é que o Van Eyck recebe o crédito, né, de toda a obra, mas na verdade era uma equipe. E aí nessa equipe quem era o chefe do Van Eyck era o Cornelius, aí eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas o Cornelius era alguém dentro dos congressos internacionais que era contra essas ideias. E contrata o Van Eyck para esse trabalho. E muda de... Mas tinha uma outra pessoa
figura importante, que era a Jacoba Mulder, uma mulher Ah, holandesa, que não tinha formação em arquitetura e urbanismo, porque naquela época a mulher não fazia urbanismo. Então ela tinha uma formação é como se fosse design doméstico, algo assim, né? uhum, E ela trabalhava na prefeitura, no Secretaria de Política Pública, e ela conta, e os arquivos dela todos foram apagados dentro da prefeitura. Registro da passagem dela na prefeitura, e o que existe, por exemplo, é uma entrevista que ela deu numa revista, era uma revista de fofoca, assim. Mas em E que ela época fala é isso? que ela, isso é década de 70, né, Igor? 60, 70? não, é Não, 46, é? É 47. Os mesmo? parques, o Van Eyck? Se não me engano, eu posso estar enganado também. É, não, eu tô em Mas postar. É, eu achei que fosse mais recente. Interessante. foram anos, na verdade. É, porque Foram foram anos. vários, né? Isso, são muitos parques. Hum. E que existem, né? Ah, existem Alguns ainda? ainda existem, né? Em Amsterdã. Ah, é? Tem. Muitos mudaram. Né? Sim, sim. Mas a Jacoba fala que ela teve a ideia dos parques, porque ela estava chegando em casa e ela viu uma árvore e tinha uma criança, o cachorro estava cavando terra e a criança estava brincando com ela, curiosos, e aí ela sugeriu a só para ainda mais essa questão. Você sabe que esse final que você falou, a gente não ouviu É, que nada, porque agora travou. ficou Ficou pique, bastante. pique, 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 os cachorros agitados Tá. aqui. Estava falando da importância dessa escavação, Sim, encontrar esse sujeito. Da mesma forma que as crianças são apagadas, outros as sujeitos mulheres históricos também são. também. E ainda assim, da mesma forma como quer dizer, a criança, a mulher, e muitos outros, né? E eu estou pensando assim, como ela, já estou fugindo desse assunto para pensar assim, como que ela, a partir de uma experiência dela cotidiana, conseguiu partir dali para fazer um projeto, né? Para incentivar aquele tipo de projetos na cidade, assim, né? Isso. E isso é uma grande riqueza também que a gente tem que saudar, né? Esse olhar para o cotidiano, para essas coisas pequenas da vida, né? Que enriquece muito tudo que a gente for fazer, assim, né? Sim, tô pensando o que vocês estão falando agora. Tá pensando? Tô pensando. Eu tô olhando você pensar. Tô pensando, Sim, e tô pensando também, assim, e ao mesmo tempo, como, não sei, né, eu aqui em Vitória, a gente, na pesquisa da tese, né, eu peguei algumas histórias, assim, desde o chafariz, que era usado para... E a gente vê como que os chafarizes não estão mais... Não existem mais tantos chafarizes na cidade como antes, né? A gente tinha... É, o chafariz funcionava de brincadeira, funcionava para lavar roupa, funcionava para pegar água, funcionava para lavar, às vezes as pessoas tomavam banho e tal. E aí os códigos de posturas, que são esses instrumentos legais de disciplinamento, né, dos corpos no espaço público, principalmente, no espaço privado também, institucional, mas bastante no espaço público. Eles de tempo em tempo, eles vão mandando proibir tomar banho no chafariz, proibir lavar roupa no chafariz público. E aí, com o tempo, esses equipamentos, né, também, eles foram sendo retirados da cidade, foram colocando, tapando mesmo, né? A gente tem, aqui em Vitória, tem uma praça que tinha o chafariz, você olha, você nem reconhece, tipo, espelho d'água, né? O espelho d'água com peixinho, com qualquer coisa, hoje ele é coberto, tampado, porque a água, aquele elemento ali diferente no espaço,
a possibilidade de múltiplos usos de um espaço que não foi pensado para isso, né? Essa mania que a gente tem de querer dominar tudo, de querer estabelecer o que pode e o que não pode fazer, a força daquela água ali era tão forte que não, então a gente vai cobrir e aí a gente vai resolver que ninguém vai mais tomar banho no chafariz. Então, é só a gente não ter chafariz, né? E aí a gente tira, assim, pronto, resolvido o problema. Não tem. Mais fácil. Mais fácil. E essas coisas dos espaços também, né? Sempre essa disputa. Eu estou pensando aqui Salvador, né? E aí eu não sei se é a tua preocupação essa, mas, bem, me veio, eu sou um cara que me interessa por essas questões de cultura religiosa, né? Você trabalha com alguma coisa, com alguma... não sei se dado, não sei se os sujeitos ali de terreiro, esses espaços que também habitam determinadas formas de ser brincante, né? Você trabalha com essa ideia? Não. É porque, na verdade... Eu sei que acaba estigmatizando também, né? Pode se criar que tanta gente já trabalhou esses espaços e de repente mais porque fica na minha cabeça. Não, mas é importante essa questão porque é nesse sentido mesmo, de que quando a gente entra em cada especificidade dessa, a gente vai encontrando complexidades, né, que são específicas de cada coisa. Então, por exemplo, uma coisa, a gente estava falando há pouco sobre essa questão de gênero, de como o governo trata gênero e tal, que aí a gente pode entrar na questão de como o governo trata essas religiões de matriz africana, por exemplo, mas é engraçado que quando eu estava no mestrado estudando as crianças na Europa, essa questão de raça, de cor, de gênero, elas não apareciam e podem ser por diversos motivos, pode ser por uma desatenção minha, pode ser minha, estou falando no sentido do pesquisador, né? Nesse momento pode ser uma desatenção do pesquisador, uma falta de tempo de entrar nesses arquivos e perceber se existem essas questões. Sim. Mas no momento em que eu comecei a estudar o Brasil, tudo isso vem à tona, com muita força, né? Porque é outra realidade, é outro sentido de educação que a gente tem aqui. Tem uma questão muito forte por exemplo, da forma como as crianças aqui trabalham, quando a gente vai pensar esse início da construção da infância no Brasil, né? São crianças que vêm, isso sem falar, por exemplo, nos índios, mas as crianças que chegam nos navios negreiros no Brasil, são outras relações muito mais complexas e cada estudo desse... Claro. E aí por isso que é importante também esse tipo de estudo. Cada estudo desse vai entrar numa complexidade que é própria, né? E principalmente quando a gente está trabalhando com essas questões históricas. Eu falo também isso, né? Porque eu trabalhei com quilombo, né? Eu fiz doutorado em educação, né? E fui fazer um trabalho de educação ambiental, né? Dentro de um quilombo do específico. E dentro desse quilombo tem dois centros de Umbanda. E na observação desse centro de Umbanda, eu observei, que é muito doido isso, era uma menina, esqueci o nome dela agora, fugiu. Tinha 12 anos na época, mais ou menos. E ela incorporava, né? Ela tinha lá o cavalo lá de uma determinado tipo de entidade, e que ela se transformava, quer dizer, ela era uma menina que se transformava numa mulher. E assim, ela brincava com o corpo de uma maneira, quer dizer, aquilo ali se tornava o território mesmo de expansão daquele sujeito. Não só da entidade, mas dela também. Porque aí tinha uma coisa que era muito sexualizada. Ela se jogava água, ela acho que recebeu alguma espécie de entidade que tinha relação com a água, que ela se rastejava, quer dizer,
E da construção, quer dizer, eu estou pensando não só no ritual, mas também na construção subjetiva daquela criança ou jovem, né? Então, pensando nisso, o território mágico da Umbanda, né? Sendo esse território também de se fazer, do lúdico também, né? E que necessariamente não tem somente a criança, tem os adultos que também brincam ou teatralizam, né? Sim. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo que você falando aí da criança. Eu lembrei que eu estava aqui pensando que, na verdade, tem uma coisa da religião que traz essa questão que a gente não chama de brincadeira, né, nem de jogo, mas tem uma relação forte com essa dimensão festiva, lúdica, que em várias religiões essa questão se perde, mas se você vai no terreiro de Candomblé, tem uma coisa de uma comemoração, aquilo é uma festa, não é como quando você vai numa missa católica. Sim. Que também tem uma coisa festiva do canto, tal, mas é muito mais sisudo, mais sério, comportamental. Mais regras, né? Quer dizer, não vou falar que tem mais regras, mas as regras são se mais a gente pensar disciplinadoras, assim, são mais... E que se a gente pensar naquela definição de jogo do Huizinga, o Huizinga fala da religião como um espaço do jogo, né? Se a gente pensar nessa definição de um espaço bem delimitado, onde as pessoas entram para jogar, né? E criam as regras estão estabelecidas, todas essas religiões têm suas regras muito estabelecidas, então é um lugar de jogo. Sim. O Agamben fala uma coisa interessante, que ele fala assim, que ele fala que quando ele vai defender um elogio à profanação, e aí eu entendo essa profanação como uma brincadeira também, ele fala que a profanação tem uma relação com a religião, tem uma coisa com o sagrado, uma relação com o sagrado, que é devolver ao homem comum, essa relação com o sagrado. Isso é profanação. Então, a gente encontra muito isso nessas religiões de matriz africana, por exemplo. Quando você come, então isso está relacionado com a alimentação, com o corpo, com o contato do corpo. Isso aí é uma relação, o contato profano do homem comum, eu, com aquele ser sagrado. E aí ele fala, né, que a criança, ela deixa, o momento de passagem da criança, quando ela deixa de ser criança, é quando ela deixa de acreditar em magia. Então, todas essas religiões, essas relações que a gente tem, assim, com essas questões mais lúdicas, eu acho que tem muita relação com como a gente encara a vida, como a gente encara as coisas, e perde esse sentido mágico das coisas. Que não é lúdico, não é só fofo, bonito, colorido. Tá em outro lugar esse lugar da magia, né? Ele tem conflito, ele tem essa mediação, tem conflito, tem a mediação, contradição, tem a contradição, né? Tem tudo isso. Maravilhoso. Tem regra também. Tem regra. Com certeza. Mas Camila estava falando... Não, desculpa. É que Camila tinha falado antes daquele Território do Brincar, como é que é o nome do filme mesmo? Território do Brincar. Acho que é Territórios do Brincar. Mas tem um filme que chama Tarja Branca. Sim, Tarja Branca. Do Maria Farinha Produções. Sim. E aí tem uma fala da Lígia Ortélio, que aí ela é o único momento do filme onde a questão da cidade é colocada, por exemplo. E aí a Lígia Ortélio, que é uma educadora que trabalha com brinquedos, ela fala desse momento que na cidade grande as crianças não brincam, mas se você for numa favela, as crianças estão brincando de soltar pipa nas lajes, né? E aí ela fala dessa experiência de batizar a pipa. E aí ela fala que esse batismo da pipa, que é quando você solta toda a linha da pipa, né? E ela fala isso como soltar todo o fio da vida. Eu acho bonito isso, nesse sentido, assim, né? De você ir para o limite. E essa relação com a morte, com esses temas tabu, com a magia. Tem muita relação com esse limiar entre a vida e a morte. Sempre essa relação entre sonho esse e desconhecido, estar acordado.
Sim. Um desconhecido. E aí, você falando isso da pipa, eu tô lembrando da história que você ouviu do táxi, porque a gente antes que a gente seja cortado, a gente encerra. Pelo amor de Deus. Tá. Mas a história da pipa, assim, a gente... Gil pegou um Uber, né? Tem umas 2 semanas, Umas 2 semanas com um cara, e o cara tava com uma máscara escrito M alguma coisa. M16. M16. Aí contando história e tal, ele perguntou, você sabe o que que é isso, né? Aí, vou contar, se eu estiver contando errado, você fala. Você me contou, né? Eu nem vi. Aí, falando, sabe o que que é isso e tal? Existe uma rede, um cara adulto. Já adulto, né? Tipo, Um filho e tal. Eles se reúnem uma vez por semana para brincar de pipa. Né? Tem campeonatos, né? Tem tipos de campeonatos. Tem o campeonato da maior pipa, da menor pipa, da maior rabiola, da menor rabiola. Aí tem de cortar também, tem um campeonato de cortar. Então são equipes e eles brincam. E isso se estende para outros territórios, para outras cidades e estados. Né? Uma rede nacional. Uma rede nacional de jogo de pipa, né? E a gente não fica sabendo disso. Né? Eu não sabia. Primeira vez que eu ouvi falar disso, né? Eu fiquei encantado, né? Sim. Então, essa é a prova de que a brincadeira está na cidade. Está na cidade sim, e tá nesses lugares que a gente, assim, tá em outros lugares, né? Que a gente fica só seguindo a nossa vida assim, 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 mas tem uma rede de possibilidades que acontecem que a gente não conhece, né? E aí tem que estar com os olhos atentos, ouvidos atentos, vibráteis, para lembrar da Rui, para ver as coisas. Mas eu tô vendo aqui que já vai dar quase 1 hora, então antes que cortem também. Não, eu queria só agradecer mesmo a brincadeira. Agradecer na dificuldade, da gente ter tentado várias vezes. E a gente tem que tirar proveito disso. Claro. Né? Depois da live de sábado, Jana Best veio falar comigo, poxa, querido, você não conseguiu fazer a live. Eu falei, Jana, mas eu vou ser o único que teve 2 lives na conversa da Tem vários vídeos teus já, cara. Já vou pro terceiro. Ainda vou poder trocar o look. Não é? Uma cena, né? Uma durante o dia, outra durante a noite. Não é? Uma com água, outra com vinho. Outra com vinho, outra com água. O gato em cima aqui. E a gente aprendeu também, ó, que depois você botou o fone de ouvido, ficou muito melhor. Né? Então tem que começar com o fone. Pô, foi muito bom, querido. Igor, a gente agradece, foi ótimo. Eu tenho uma última pergunta, que é a pergunta que geralmente a gente fecha. O que é a rua? Por mais que você já tenha respondido aqui, já tenha falado, mas para ficar explícito, o que a rua representa para você? Eita. Vale 1 milhão essa pergunta. Eu acho que é conflito, não tem outra. Ótimo. É lugar de conflito mesmo. Ótimo, é isso, muito bom. Querido, obrigado aí. Muito bom, prazer te conhecer. Muito prazer bom. Também. Olha, muito obrigada. Saudade de encontrar a Camila. A gente, ao vivo. Né? A gente tem que fazer assim, esse encontro presencial, assim. Fiquei achando ótimo. Bel, Rafa, Milene, todo mundo acompanhando. Me senti praticamente numa reunião de laboratório. Saudades de todo mundo, gente. Muito obrigada. Aí a gente vai gravar essa live. Isso. Né? E a música tá no nosso Spotify. Já a música do Tom Zé, que hoje está fazendo aniversário. Do Tom Zé. E essa música... Que é o pirulito o fliperama. O fliperama. O pirulito da ciência. Pirulito da ciência. Muito bom. E a música que a gente tentou abrir hoje e não conseguiu também vai entrar. E aí depois vocês acessem lá para escutar, tá bom? Beijo grande, querido. Beijão, obrigado, hein? Tchau, tchau. Adorei, obrigado. Valeu, queridão. Beijo, boa noite.